A história de hoje é Teia de Aranha, da autora Rebeca Soni, recontada por essa contadora que vos fala, Edivânia Braz, aqui de Goiás. Eu vos convido a pendurar roupas no varal. O que acha do convite? Você topa? E você? Quem sabe você pendurar a roupa no varal? Comece a visualizar uma mulher que está a pendurar roupas no varal para secar. Tudo acontece e nada acontece. Do seu corpo vemos apenas vários dedos das mãos, os 2 pés e 2 pernas fortes. O lençol branco está pendurado à sua frente, mas o vento que sopra cola-o ao seu corpo, revelando seus contornos. Pendurar roupas no varal é um ato tão comum, embora aquela mulher esteja de sapatos pretos, de salto alto, como se estivesse vestida para algum trabalho doméstico? Não, como se estivesse vestida para algum evento. Ou um baile, quem sabe, como já se fosse pendurar roupas, uma espécie de baile. As suas pernas cruzam-se como se executassem um passo de dança. O sol projeta no chão a sua sombra e a sombra escura do lençol branco. A sombra parece uma ave pernalta negra e uma criatura de outra espécie que se estende no chão a partir dos seus pés. O lençol esvoaça-se ao vento, a sombra da mulher esvoaça-se e tudo isso numa paisagem tão nua, tão árida e sem escala que é como se pudéssemos divisar a curvatura da terra no horizonte. É um ato tão comum e tão extraordinário pendurar roupas no varal e pintar também. Pintar realiza aquilo que se pode fazer sem palavras, evocar tudo e não dizer nada, fazer um convite ao significado sem se comprometer com nenhum significado em particular, oferecer uma pergunta em aberto, ao invés de dar respostas. Em um quadro, uma mulher existe e é também olvidada, esquecida, apagada, ofuscada. Penso muito sobre essa obliteração. Penso muito, ou melhor, essa obliteração está sempre a reaparecer aqui e ali, numa situação e em outras tantas mais. Tem uma amiga cuja árvore genealógica foi pesquisada e remontada há 1000 anos atrás. Mas nela não há nenhuma mulher. Ela acaba por descobrir que ela própria não existe, só os seus irmãos existem. A sua mãe não existiu, nem a mãe do pai, nem a mãe de sua mãe. As avós não existiam. O pai tem um filho e um neto e assim a linhagem prossegue com o nome da família passado adiante. A árvore vai se ramificando e quanto mais tempo abrange, mais pessoas vão desaparecendo, irmãs, tias, mães, avós, bisavós, toda uma vasta população de desaparecidas no papel e na história. Esta amiga é de uma família indiana, mas essa versão da linhagem genealógica é bem familiar
aqui no Ocidente. É também devido à Bíblia, na qual longas listas vinculam o pai que gerou o filho ao filho que gerou o neto. A estranha genealogia de 14 gerações citadas no Evangelho de São Mateus, no Novo Testamento, vai desde Abraão até José, sem notar, claro, que foi Deus e não José o pai de Jesus. A árvore de Jessé é uma espécie de tótem da patrilinhagem de Jesus, tal como descrita em São Mateus. Foi representada em vitrais e outros objetos medievais e é considerada a antepassada da árvore genealógica. Assim, a coerência do patriarcado, da ancestralidade da narrativa é feita por eliminação e exclusão. Elimine sua mãe, depois suas avós, depois suas bisavós. Volte mais algumas gerações e centenas de pessoas, depois milhares desaparecem. As mães desaparecem, assim como as mães dos pais dessas mães. Vão desaparecendo cada vez mais vidas, como se não tivessem sido vividas, até que se reduz uma floresta a uma árvore só, uma teia a uma só linha. Há outras maneiras de fazer as mulheres desaparecerem. Há a questão do sobrenome. Em algumas culturas, as mulheres mantêm o seu sobrenome, mas na maioria, os filhos ficam com o sobrenome do pai. No mundo dos falantes da língua inglesa, até muito recentemente, as mulheres casadas eram tratadas pelo nome do marido. O nome apagava a genealogia da mulher e até a sua própria existência. Há tantas formas de não existência feminina. No início da guerra do Afeganistão, a revista de domingo do New York Times publicou uma reportagem sobre o país. Uma foto grande mostrava uma família, mas via apenas um homem e algumas crianças, até que percebi com espanto que aquilo que eu pensava ser uma cortina ou um móvel era uma mulher completamente coberta. Ela tinha desaparecido da vista, e sejam quais forem os argumentos acerca das burcas e véus, o fato é que eles fazem literalmente a pessoa desaparecer. O véu é muito antigo, existia na Assíria há mais de 3.000 anos, quando havia 2 tipos de mulheres no mundo: as esposas e as viúvas responsáveis, que tinham de usar véus, e as prostitutas e as escravas, que eram proibidas de usar o tal véu. O véu era uma espécie de parede de privacidade, a marca que aquela mulher pertencia a um homem, uma arquitetura portátil de confinamento. Outros tipos de arquitetura menos portáteis mantinham as mulheres confinadas em casa. A esfera do trabalho doméstico e a criação dos filhos. E assim fora a vida pública. Fora da vida pública e incapazes de livre circulação. Em tantas e tantas sociedades, as mulheres foram confinadas à casa
como meio de controlar a sua energia erótica, algo necessário no mundo patrilinear, para que o pai pudesse saber com certeza quem eram os seus filhos e construir a sua própria linhagem. O pai gerando filho, o filho gerando neto. Quando eu era jovem, houve violações de mulheres no campus de uma grande universidade. E a resposta das autoridades foi dizer a todas as alunas que não deviam sair sozinhas depois do escurecer, ou não sair nunca, de modo geral. Entrem em casa já para dentro. Para uma mulher, o confinamento está sempre à espera, pronto para a envolver. Houve quem tivesse colocado um cartaz anunciando outro remédio, que todos os homens fossem excluídos do campus depois do escurecer. Era uma solução igualmente lógica dita às mulheres, mas os homens ficaram chocados ao serem convidados a desaparecer, a perder a sua liberdade de ir e vir e de participar. É fácil chamar crimes aos desaparecimentos da guerra. Na Argentina, por exemplo, mas como devemos chamar os milhares de desaparecimento das mulheres da esfera pública, da genealogia, do status legal, da voz, da vida? De acordo com o projeto Ferite, a morte, Feridas da Morte, organizado pela atriz italiana Serena Dandino, e as suas colegas, cerca de 60 mil mulheres são anualmente assassinadas por homens em todo o mundo, nas circunstâncias específicas que elas dominaram de feminicídio. Na sua maioria, são mortas pelo amante, pelo marido, o ex-parceiro, que buscam na forma mais extrema de repressão o modo derradeiro de apagar, silenciar, fazer alguém desaparecer. E com frequência, essas mortes acontecem após anos ou décadas, ao longo dos quais foram silenciadas e apagadas em casa, na vida diária, por meio de ameaças e de violência. Algumas mulheres vão sendo apagadas aos poucos, outras de uma vez só. Algumas reaparecem. E toda mulher que reaparece, luta contra as forças que desejaram fazê-la desaparecer. Luta contra as forças que querem contar a história dela no lugar dela, ou omiti-la da história, da genealogia, dos direitos do homem, do Estado de Direito. A capacidade de contar a sua própria história em palavras, em imagens, já é uma vitória, já é uma reviravolta. Pois é, pode-se contar tantas histórias sobre uma mulher que pendura roupas no varal. Por vezes, pendurar roupas é uma tarefa prazerosa, um desvio em direção à luz. Também é possível contar diferentes histórias sobre a misteriosa forma, meio envolta ao lençol. E aquelas peças de roupas criam uma teia. Uma teia de aranha da laranha. A teia de aranha do seu próprio poder,
que a mulher manifesta nesse quadro dominado por um lençol que foi tecido nos dias de hoje por uma máquina, mas antes da Revolução Industrial, por mulheres que, ao fiar, ao tecer, se aparentavam às aranhas, seres sempre femininos nas histórias antigas, nas histórias da criação do mundo, narradas pelos povos Hopi, Pueblo, Navarro, Choctaw e Cherokee. A avó aranha é a principal criadora do universo. Entre as histórias da Grécia antiga havia a de uma infeliz mulher que vivia a fiar e foi transformada numa aranha, bem como a das poderosas parcas que fiavam, teciam, cortavam a linha da vida de cada pessoa, garantindo que aquela vida seria uma narrativa linear e teria um ponto final. As teias de aranha são, em contrapartida, imagens do não linear, das muitas gerações para onde se pode ir, das muitas origens que algo pode ter, das avós, assim como das sequências genealógicas maternas. Há uma pintura alemã do século XIX sobre mulheres que trabalham o linho, a partir do qual se faz o tecido. Usam tamancos de madeira, vestidos escuros, toucas brancas recatadas e são postadas a diversas distâncias de uma parede, onde os feixes da matéria-prima vão sendo enrolados em novelos. De cada uma das mulheres sai um único fio que se estende pela sala, como se elas fossem aranhas, como se o fio saísse direto de suas barrigas, ou como se elas estivessem presas a uma parede por aqueles finíssimos fios invisíveis sobre outro tipo de luz. Elas fiam e estão presas à teia. Tecer a teia e não ficar presa nela, criar um mundo, criar a sua própria vida, governar o seu destino, dar um nome à avó, assim como ao pai, desenhar as redes e não apenas linhas retas, ser alguém que faz e não só alguém que limpa para poder cantar e não ser silenciada, tirar o véu e aparecer, contar a sua própria história. Sim, é tudo isso que eu penduro no varal. E tem uma contribuição para essa história. Eu, Edivânia Braz, quando fiz o curso de Educação Física, mulheres eram proibidas de cursar a disciplina futebol. Eram muito frágeis para isso. E estamos aí com campeonatos nacionais de futebol feminino e teremos em 2027 a Copa Mundial de Futebol Feminino. E assim nós mulheres vamos vencendo as dificuldades, vamos nos postando fortes, nos colocando na cena, nos empoderando e lutando pelos nossos direitos. É por isso que posso desejar a todas as mulheres do mundo um feliz Dia da Mulher, porque nosso dia não é só o dia 8 de março, não. São todos os dias de nossa vida. Então, feliz Dias das Mulheres a todas. Até a próxima. Tchau.